Oi, galera! Aqui é a Ana Furquim, do canal Entre Dores Giz, Fé, Ciência e Superação. E não, eu não tava olhando pra câmera. Ai, gente do céu, preciso me acostumar. Vamos lá. Bom, nesse vídeo eu vou contar um pouquinho da minha jornada como professora. Como tudo começou, por que que eu escolhi essa profissão e um pouquinho dos meus perrengues. Não vou detalhar, porque detalhes somente em outros vídeos, se vocês quiserem. Beleza? Bom, então, desde que eu me conheço por gente, eu gosto de ensinar. Eu já brincava com as minhas bonecas, com os meus primos mais novos, com as minhas Barbies, de ser professora. E no ensino médio, eu ganhei bolsa para estudar numa escola particular. No terceiro ano do ensino médio, a diretora da escola me deixou dar aula particular dentro da escola. Eu cobrava R$ 10 a hora aula de alunos do primeiro ou segundo ano que estavam correndo o risco de repetir. Eu dava aula de tudo, não só matemática, física e química, que eram as matérias que eu mais gostava, mas eu dava aula de história, de geografia, gente, de inglês, meu inglês nem era tão bom, era tipo um básico do básico. Daí eu comecei a pegar gosto. Eu também gostava muito de participar dos plantões de dúvidas de matemática. Na verdade, eu vivia na escola, né, durante o ensino médio, porque eu tive vários problemas familiares. Inclusive, aos 16 anos, eu fui morar sozinha. E se você quiser saber um pouquinho mais dessa parte da minha vida, deixa aí nos comentários. Quem sabe mais pra frente eu posso compartilhar. Então, por uma questão de eu não querer ficar em casa, né, de não estar num ambiente legal, né, da rebeldia, de mil e um problemas da adolescência, eu vivia na escola. Então, eu participava de todos os projetos, todas as aulas extras, aulas de cursinho que me deixavam assistir, plantões de dúvidas que eu nem precisava tirar dúvida. Eu lembro que eu tive um professor de matemática maravilhoso chamado Macarrão, inclusive Maca. Se você estiver assistindo esse vídeo, curte aí, me segue, por favor, e comenta. O Maca, ele tinha um jeitinho bem especial, que hoje em dia provavelmente ele seria processado. Eu não sei mais se ele faz isso. Mas eu lembro que ia eu e algumas colegas minhas, e o professor perguntava: de que maneira você quer que eu ensine vocês? Da maneira, sou um aluno normal ou sou um aluno inteligentinho? E eu falava, eu era a única do grupo que falava, sou um aluno inteligentinho. Então ele explicava em papum, 2 minutos, só eu entendia. E como às vezes o plantão estava cheio de alunos, a minha responsabilidade era reexplicar para minhas amigas de uma maneira mais detalhada. Então, a partir dali, eu já fui treinando essa didática, nessa questão de explicar para pessoas com mais dificuldades, e fui tomando muito amor. E isso foi no ano de 2009, 2010. E até que em 2011 eu prestei vestibular e entrei em Física na UFSCar de Sorocaba. E, enfim, aquela menina nerd, aquela menina certinha, quando entrou na faculdade, meu Deus, girou na giraia, fia. Eu mudei completamente nos primeiros 2 anos. Por amizades erradas, porque eu tinha acabado de morar sozinha, eu queria me sentir pertencente, eu queria estar, né, no grupo descolado. Então eu acabei fazendo coisas assim ridículas, que inclusive me fez pegar algumas DPs na faculdade, que me fez me formar com 6 anos ao invés de 5. E, enfim, esse capítulo da minha história de como foi a minha vida na faculdade, as aprendizagens, as amizades verdadeiras, as amizades que ficaram, as amizades que se foram, porque mesmo as más amizades nos ensinam, né? Então, se você quiser saber mais sobre a minha vida na universidade, deixa aí nos comentários que eu gravo um vídeo mais pra frente detalhado sobre esse assunto. Eis que, entre idas e vindas, eu cheguei a trancar a faculdade por um tempo, eu tive depressão no meio da faculdade, enfim, mil e uma coisas aconteceram. Relações tóxicas, né, de namoro, essas coisas. E eu fui a tóxica do namoro também, eu não posso culpar só a outra pessoa, né, porque eu não vou me isentar das minhas responsabilidades. Eu acabei me formando atrasada, e depois que eu me formei,
um ano depois, consegui entrar no Centro Paula Souza para dar aula numa escola que eu sempre quis estudar, mas por um ponto eu não passei. Não passei no não passei no Rubens de Faria e Souza, porém consegui uma bolsa de estudos numa escola particular. Aí em 2018 eu entrei no Rubens de Faria como professora. Só que a minha jornada como professora não começa em 2018, apesar de que a partir daí eu comecei a dar aula assim de verdade, me sentindo mais preparada, com turmas mais engajadas, mais interessadas. Eu comecei a dar aula em 2012, um ano depois que eu entrei na faculdade, e eu quase desisti. Eu peguei uma escola de periferia da cidade onde eu moro, com muitos problemas sociais. Eu tinha 18 anos na época, quase 19. E eu peguei um nono ano. Gente do céu. Pensa numa sala endemoniada. Cara, aqueles 3 meses que eu fiquei naquela escola, eu achei que eu ia morrer. Eu pensei muito em desistir. Eu quase desisti da faculdade. Depois dessa experiência no final de 2012, eu fiquei um ano sem dar aula. Eu não dei aula em 2013. No finalzinho do ano que eu peguei algumas aulinhas, aí eu vi que era o mesmo inferno. Aí chegou na virada de 2013 para 2014, eu com aquelas DPs, sabendo que eu não ia me formar na época certa, eu era muito assim, tipo, não, tenho que fazer tudo certo, me formar na época certa, fazer doutorado e assim vai. Daí eu falei, gente, o que vai ser da minha vida? Aí que eu pensei em desistir da faculdade, inclusive em desistir da vida. Tive uma depressão bem severa. Mas Deus me enviou boas amizades que novamente me ajudou a recalcular a rota e a voltar para o caminho correto. E em 2014 eu consegui uma bolsa do PIBID, que é um projeto de bolsa de iniciação à docência, em uma escola de periferia e tudo mais, mas daí eu tinha mais assistência. Eu comecei a pegar amor novamente pela docência. Também comecei a dar aulas particulares, isso tudo me ajudou. E em 2015 eu voltei a dar aula no estado, normalmente, 2015, 2016, 2017. Foi desafiador? Foi bastante desafiador. Às vezes eu me sentia mais como babá dos alunos. Eu já cheguei a pegar salas com alunos envolvidos com o tráfico de droga, né? Que você sabia daquilo, a comunidade sabia, a polícia. E os meninos faziam uma roda no fundão da sala, eu tô falando tipo 2017, 2016. E eles começavam a jogar truco, cara. Tipo, jogar truco. E eu não podia fazer nada. Aí o que eu fazia? Linda, bela e plena, eu falava, rapazes, por favor, joguem em silêncio, porque tem meia dúzia dos amigos de vocês que querem aprender. E eu quero ensinar esses alunos. E era isso que eu fazia. Eu sentava na mesa da professora, eu dava aula para 2, 3, 4, no máximo 6 que queria aprender e sentavam ao meu redor, e eu dava aula particular. Mas, gente, eu fui orando tanto, que essa sala teve um menino específico, inclusive um menino que era um dos líderes, era traficante, provavelmente. Ele namorava uma menina da escola, que eu até conhecia ela de vista, mas eu não dava aula pra turma dela. Um dia ele chegou, saiu do fundão lá, mandou todo mundo calar a boca, os meninos ficaram de boa. Não lembro se eles fizeram a lição ou não. O menino sentou do meu lado e falou, dona, por que você dá aula? Como que você aguenta essa vida? Aí foi falando um pouquinho, né, dos meus traumas, que eu passei por muita coisa, minha vida é uma novela mexicana. Para alguns alunos eu acabo me abrindo. Eu sei que talvez não seja pedagogicamente correto, mas isso de certa maneira fisgou o menino. O menino se abriu, contou um pouquinho da vida dele para mim. Aí ele falou, dona, eu não sei o que eu faço da minha vida, né, já tô com 18 anos na costa, né, a mina, e falando da namorada, assim, com a linguagem bem dele. E eu tentei orientar esse menino. Desde aquele dia, ele começou a participar mais das minhas aulas, começou a dar atenção para mim, a sala mudou um comportamento. Essa foi uma sala que eu consegui conquistar o líder e deu tudo certo. Mas, para ser bem sincera, a maioria das salas eu não consegui ter essa vitória que eu tive nessa sala. Então, eu já vi muitos alunos serem presos, perder a vida por tráfico, engravidar na adolescência. Enfim, muitos problemas sociais, né? E a gota d'água foi em 2022 que eu passei um perrengue numa escola integral que foi um inferno. Eu cheguei a ser ameaçada de morte pela primeira vez na minha vida.
Até então, eu nunca tinha sofrido agressão física de aluno, nem de morte. Agressão verbal, sim, né? A gente já tá acostumado a ser chamada de bruxa e daí pra menos. Mas a ameaça de morte, cara, essa foi a gota d'água pra mim. O diretor tava se lixando, falando: ai, mas o menino tem problema. Cara, e foi bem num período que saíam notícias de alunos que levavam faca para a escola e esfaqueava professores, esfaqueava os amigos. Eu pensei, cara, eu tô numa situação insalubre. Eu pensei seriamente em desistir de vida, desistir de profissão. Mas abri o concurso público, eu prestei e entrei na ETEC. Ah, mas você já não trabalhava em ETEC? Sim, eu trabalhava, mas não como concursada, mas sim como contratada. E a gente sabe que existe um plano de governo para precarizar o trabalho do professor e quase não existe em concurso público, porque a estabilidade, ela traz aumento de renda, ela traz evolução da carreira. Quando um professor ele não é estável, ele é sempre contratado, ele é sempre temporário, ele não vai ter evolução, o salário dele não vai aumentar. Isso, de certa forma, é uma economia para o governo. Eu não estou falando de governo A, governo B. Não importa se é A, B, se é preto, vermelho, amarelo, branco. Basicamente é um plano geral de qualquer governo. A desvalorização, eu sei porque eu atuo na docência desde 2012, já teve governo A, governo B, governo C, e todos os governos, alguns piores, outros menos pior, mas todos eu enxergo isso, um plano para acabar mesmo com a educação e para a gente ter pessoas cada vez mais analfabetas funcionais. Eu vejo essa degradação do nível dos alunos, principalmente pós-pandemia. Enfim, são problemas que, se você quiser, eu posso pesquisar mais a fundo e trazer um vídeo específico sobre isso. Então, se você quiser, deixe um comentário aqui no canal ou dicas e sugestões para outros temas. Não prometo que eu vou gravar em uma semana, mas em algum momento, com certeza. E é isso. Depois que eu entrei na ETEC como concursada, a minha vida ficou bem mais tranquila, porque finalmente alcancei uma certa estabilidade. Hoje eu tenho 30 aulas livres, isso é muito bom, e eu consegui esse número em um ano como concursada. E eu gosto bastante de lecionar. Tem dias bons e dias ruins. Tenho certeza que tem alunos que me amam e tem alunos que me detestam. Mas assim, essa necessidade de agradar, de ser a professora querida e maravilhosa, cada ano que passa vai diminuindo, porque eu sei que eu não vou conseguir. Mas eu já tive muitíssimas boas experiências com alunos, depoimentos recebidos, cartinhas. Inclusive, mais pra frente eu vou gravar um vídeo dessas boas experiências, principalmente para os professores que estão pensando em desistir. Porque assim, hoje eu penso, eu não vou conseguir conquistar os 40 alunos de uma sala, mas se eu conquistar um, é uma alma, é uma vida que eu vou estar fazendo toda a diferença. E se eu fizer a diferença em uma vida, se eu conseguir fazer com que a luz de Cristo resplandeça a partir de mim, né, como já diz a palavra, ser o sal dessa terra, ser a luz desse mundo, se eu conseguir isso a partir da docência, cara, eu já me sinto abençoada, de verdade. Eu não vou mentir, que tem dia que eu chego em casa pensando em desistir, mudar de profissão. Inclusive, a criação desse canal no YouTube é uma maneira de eu continuar exercendo o que eu mais amo, que é ensinar, não só matemática, qualquer coisa que eu aprendo, eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de estudar. Então, eu quero compartilhar, porque eu acho que, assim, acumular tudo na minha mente é pra quê, entendeu? Eu não tenho filhos, não tenho planos de ter filhos, mas tudo tá nas mãos de Deus. Mas eu quero compartilhar, eu quero deixar um legado para os seres humanos. Então, se uma alma entrar nesse meu canal e se sentir tocada, eu melhorar o dia de uma única pessoa, e por favor, comente aqui se eu melhorei o seu dia, cara, a minha vida já vai ter valido muito a pena, de verdade. Eu não sou a dona do conhecimento absoluto, como diz a frase célebre, né, de Isaac Newton, o que eu sei é uma gota, o que eu não sei é um oceano. Quanto mais eu aprendo, mais eu vejo o quanto eu não sei. Mas
esse elétron de uma gota do oceano, que é o meu conhecimento, eu quero compartilhar com vocês, eu quero aprender também com vocês. E é isso, gente, eu contei um pouquinho da minha jornada como professora, gosto muito, estou em um período em que talvez eu precise passar por uma readaptação funcional, e como isso vai acontecer, só Deus sabe. 2026 vai ser um ano de muitas mudanças e muitas transformações. E é isso aí, gente. Eu espero que esse vídeo tenha acrescentado um pouquinho no seu dia a dia, tenha feito a diferença, principalmente se você é professor e se você é professora. Deixa aqui nos comentários, brevemente, como que foi a sua jornada. Você dá aula no estado, você dá aula em escola particular. Atualmente eu dou aula em escola técnica, no interior de São Paulo. E eu me considero uma pessoa muito feliz no trabalho, apesar da dor crônica que piorou muitíssimo nos últimos meses. Eu tô conseguindo lidar e eu entrego nas mãos de Deus como que vai ser o meu futuro profissional. Se Ele me abençoar aqui pelo YouTube, gostaria muito de ter uma plataforma de ensino online, não só de exatas, mas também, quem sabe, alguma comunidade relacionada à dor crônica. E, em primeiro lugar, entregar o máximo que eu possa entregar para vocês, não só visando lucro, essas coisas. É claro que eu não vou ser hipócrita, estou estudando e pretendo trabalhar com marketing digital, porém, antes de tudo, eu coloco Deus na minha frente, eu coloco ajudar o próximo, e de verdade, eu espero estar ajudando vocês. Bom, para fazer esse vídeo, eu pedi ajuda para IA, criei um roteiro, achei bonitinho, perfeitinho. Aí eu comecei, eu falei, nossa, tá muito robótico. O roteiro é até legal para eu ter uma noção mais ou menos do que eu vou falar. Mas os últimos 2 vídeos eu fiz sem roteiro nenhum, só falando o que vinha na minha mente, é claro, já sabendo os assuntos que eu gostaria de falar, mas às vezes surge um outro assunto que não tava, né, no script. Eu quero saber de vocês. Vocês estão gostando de vídeo assim, sem roteiro, mas flexível? Se sim, deixa nos comentários também, por favor. E deixa um joinha, e se você gostou, se inscreve no canal, porque o canal ele é novo e o YouTube exige isso, gente, para que o algoritmo possa entregar esse vídeo para mais pessoas. E para você é um simples apertar de botão, mas para mim vai ser uma grande ajuda. E que Deus abençoe grandemente seu dia e a tua vida, e nos vemos em um próximo vídeo aqui do canal. Tchau!